Boa tarde, pessoal. Já estou compartilhando a tela aqui para a gente começar. Tivemos um probleminha de conexão, que aqui está chovendo. Então, vamos lá. A nossa disciplina de hoje, né, Práticas em Estética, é a primeira vez que, na verdade, vou ministrar a parte teórica, né, de Práticas em Estética, antes de fazer só a aula presencial. Mas vou passar algum conteúdo aqui para vocês que será de grande validade para a gente poder praticar na próxima aula. E são conceitos muito importantes que vocês devem ter como base. Então, para dar início às práticas, nós precisamos aprender o primeiro passo, que para mim é o mais importante de todos, que é a anamnese. Então, como eu expliquei na aula anterior, né, tinham muitos alunos presentes. A anamnese, ela deve ser bem feita, bem realizada, para a gente poder colher ali o máximo de informações do paciente e também criar ali já uma conectividade com esse paciente, né? Então, a gente vai criar uma relação ali com o nosso paciente. E a anamnese, ela irá nos proporcionar um entendimento da situação e da queixa principal do paciente. Assim, como tratamentos já realizados anteriormente e outras informações muito importantes também. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Vamos lá. Só um minuto. Então, o que acontece? A gente tem que, quando o paciente chega na nossa sala, a gente vai, né, pegar todas as informações, nome completo. Aqui eu tenho no consultório, no consultório eu tenho um sistema que chama Clinicop, onde a gente faz o cadastro do paciente e já coloca todas as informações básicas, né? Nome completo, documento de identificação, sexo, a idade, data de nascimento, todas as informações pessoais para identificação. A gente pega o telefone também, endereço, tudo certinho. E aí, esse paciente entra para a minha sala, quando ele entra, esse cadastro já está pronto, a secretária faz lá na recepção, e aí eu vou começar a minha anamnese, então. E eu sempre pergunto o que trouxe o paciente até a mim, né? Qual é a queixa principal que ele tem, o que está incomodando, como que eu posso ajudá-lo, né? Para eu poder ouvir um pouco o que ele tem a dizer, para depois eu iniciar, né? Falando quais são os possíveis tratamentos que eu posso estar indicando. Então, pergunto a queixa principal e pergunto também, que é muito importante saber, o histórico de tratamentos estéticos anteriores. Por exemplo, eu vejo isso muito em questões de pacientes que procuram para fazer tratamento de melasma. Geralmente, eles já fizeram um tratamento, já utilizaram vários ácidos, e aí eu gosto de saber, né, o que eles já usaram, o que que deu certo, o que que não, se já fez peeling, se nunca fez, se o peeling foi um peeling com ácido forte ou se foi um ácido mais fraco, quantas sessões. Então, assim, eu tento extrair o máximo de informações. Também pergunto em relação ao melasma, né? Quando que ele percebeu que surgiu esse melasma? Se já tem muito tempo, se foi no período gestacional, porque aí, através dessas informações, vão me ajudar muito a planejar um plano, né? Ter um plano de tratamento para esse paciente. É muito importante também perguntar os medicamentos que utiliza, tá? Lembrando, alguns medicamentos podem desencadear algumas disfunções estéticas, como, por exemplo, no caso do melasma, tem muitos medicamentos que podem ativar os melanócitos a produzir mais melanina e, consequentemente, escurecer a pele do paciente.
Tem pacientes que utilizam medicamentos controlados, né? E a gente tem que avaliar também, porque às vezes são pacientes muito depressivos, muito ansiosos. Esse tipo de paciente, às vezes, ele traz um pouco de conflito, né? De problema na condução do nosso tratamento. Então, a gente tem que ficar atento também a essas informações. E pessoas que têm dificuldade para dormir, consequentemente, vai ter uma pele mais envelhecida. Então, a gente vai escrever ali. Se o paciente também é diabético, consequentemente, ele vai ter uma dificuldade maior na cicatrização. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um microagulhamento, um paciente com pele, paciente diabético, né? A gente deve não pesar tanto a mão, a profundidade das agulhas, para não causar uma injúria tão grande à pele, visto que pacientes diabéticos nós já sabemos que eles têm dificuldade de cicatrização. Assim como também os hipertensos têm as suas limitações, né? E pacientes também que têm problemas renais, problemas no fígado. Então, todas as doenças, né? Elas têm alguma contraindicação, no caso de tratamentos estéticos. Então, a gente tem que se atentar bastante a esses detalhes, para não acabar não prejudicando mais, né, o paciente, tanto na questão da saúde quanto a estética mesmo. Então, a gente vai avaliar, né, se apresenta um grau elevado de ansiedade, se toma algum medicamento. Os pacientes, como eu disse, ansiosos demais, eles são mais difíceis de tratar, porque eles vão querer ter um resultado extraordinário, rápido, e a gente sabe que tratamento demora, principalmente, por exemplo, quando se fala de melasma, a mancha vai clareando lentamente. Ainda pode acontecer de, no meio desse tratamento, o paciente sofre um estresse muito grande, essa mancha acaba escurecendo. Então, tudo isso a gente deve falar na hora da anamnese. A anamnese é uma conversa bem clara mesmo, bem franca, que a gente deve ter com o paciente da gente. Principalmente para depois não ocorrer controvérsias, né? Ou o paciente falar que você não explicou corretamente, ou no meio do caminho ele falar que usa um medicamento que pode estar comprometendo totalmente o resultado. E aí a gente às vezes fica preocupado, se sentindo culpado, não conseguindo alcançar a expectativa que o paciente colocou naquele tratamento. E muitas das vezes foi alguma pequena informação ali, mas que para nós tem grande valia, que ele omitiu e acaba comprometendo tudo. Então, a gente tem que avaliar muito bem. E aí, esses que apresentam, né, a ansiedade e depressão, como eu falei, nós devemos explicar muito bem todas as etapas. Os pacientes com esse perfil, eles podem gerar uma expectativa irrealista em relação aos resultados. Então, foi como eu disse, eles vão esperar um resultado extraordinário, às vezes de uma limpeza de pele. Vão achar que uma limpeza de pele vai ser capaz de clarear o melasma que ele tem, de anos. Eu já escutei isso. Então, vocês têm que ter essa maldade de saber avaliar quem é o paciente que está chegando para vocês tratarem. Estão conseguindo me ouvir? Vou perguntar aqui no chat só para ver se o som está saindo corretamente. Carla, está conseguindo me ouvir? Só para eu saber como que está o som, porque está sendo gravado, né? Para ficar tudo certinho. Então, vamos lá. Existem algumas contraindicações a quais devemos nos atentar
tais como os pacientes com epilepsia, nós não devemos utilizar nenhum tipo de eletroterapia, pois podemos desencadear uma crise nesse paciente. Então, os pacientes aí que relatam, né, que tem a epilepsia, a gente não pode fazer nenhuma limpeza de pele utilizando eletroterapia, por exemplo, não poderia. Se fosse fazer uma limpeza de pele, teria que ser toda manual para não ter o problema de causar uma crise epilética. As gestantes são caso à parte, né? Devemos avaliar se compensa ou não realizar qualquer tipo de procedimento. Como eu falei para vocês já na aula prática, tinham duas gestantes, né? Eu comentei. É muito complicado porque é um período que a mulher está extremamente sensível. Então, qualquer acontecimento, né, adverso ali durante a gestação, ela pode associar ao procedimento estético que foi realizado. E aí, muitas das vezes, não tem nada a ver, mas ela pode querer culpar o profissional. Então, é melhor a gente evitar essa fase, e o corpo está muito sensível, são várias substâncias que não podem ser utilizadas por mulheres grávidas, então é melhor pular essa etapa e quando o bebê nascer, faz os tratamentos. Porque é uma fase que a mulher está muito sensível e emotiva. Então, até mesmo pode abalar o psicológico dela se ela fizer algum tratamento e não obter o resultado que ela espera. Enfim, faço a anamnese de vocês de forma personalizada, de acordo que vocês possam se resguardar de possíveis problemas futuros. Procurem obter o máximo de informações possíveis sobre os pacientes. Claro, tudo que for pertinente ao tratamento, tá? Nada de fazer perguntas indiscretas. E após a anamnese, podemos montar um plano de tratamento personalizado para os pacientes. Então, o que eu digo aí de se resguardar? Tem muito paciente que às vezes vem com mal intencionados, querendo aí depois tirar proveito, né, crescer sobre a situação em cima do profissional. Então, a anamnese, ela é um documento, assim como fotos também são documentos para a gente provar aí, em caso de algum problema, a gente ter a prova de que tudo foi feito corretamente. Eu acho que vai cair o nosso link, eu vou enviar